Apresentamos Boa Nova, um podcast do GRESG com Guaraci Silveira, baseado no livro de Chico Xavier pelo espírito de Humberto de Campos. Frequentemente, era nas proximidades de Cafarnaum que o mestre reunia a grande comunidade dos seus seguidores. Numerosas pessoas o aguardavam ao longo do caminho, ansiosas por lhe ouvirem a palavra instrutiva. Não tardou, porém, que ele compusesse o seu reduzido colégio de discípulos. Assim começa o capítulo 5 do livro Boa Nova, que Humberto de Campos denominou de Os Discípulos. Depois de uma das suas pregações do novo reino, chamou os 12 companheiros, que desde então seriam os intérpretes das suas ações e de seus ensinos. Eram eles os homens mais humildes e simples do lago de Genezaré. Pedro, André e Filipe eram filhos de Betsaida, que é uma cidade próxima de Genezaré, de onde vinham igualmente Tiago e João, descendentes de Zebedeu. Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu, e sua esposa Cleófas, parenta de Maria, eram nazarenos e amavam a Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor, à vista de suas profundas afinidades afetivas. Tomé descendia de um antigo pescador de Dalmanuta, que também é uma cidade da Galileia, e Bartolomeu nascera de uma família laboriosa de Caná da Galileia. Simão, mais tarde denominado o Zelote, deixara sua terra de Canaã para dedicar-se à pescaria, e somente um deles, Judas, destoava um pouco desse concerto, pois nascera em Iscariotes e se consagrara ao pequeno comércio em Cafarnaum, onde vendia peixes e quinquilharias. E o reduzido grupo de companheiros do Messias experimentou, a princípio, certas dificuldades para harmonizar-se. Pequeninas contendas geravam a separatividade entre eles. De vez em quando, o mestre os surpreendia em discussões inúteis sobre qual deles seria o maior no reino de Deus. De outras vezes, desejavam saber qual dentre todos revelava sabedoria maior no campo do Evangelho. Levi continuava nos seus trabalhos da coletoria local, enquanto Judas prosseguia nos seus pequenos negócios, embora se reunissem diariamente aos demais companheiros. Os 10 outros viviam quase que constantemente com Jesus, junto às águas transparentes do Tiberíades, como se participassem de uma festa incessante de luz. Iniciando-se, entretanto, o período de trabalhos ativos pela difusão da nova doutrina, o mestre reuniu os 12 em casa de Simão Pedro e lhes ministrou as primeiras instruções referente ao grande apostolado. Aqui, meus amigos, nós vamos observar agora que será uma reunião administrativa. Então, o grande Senhor vai explicar aos seus funcionários como que será a dinâmica do trabalho. Então, Jesus fez essa reunião com eles, muito antes de começarem definitivamente o trabalho de implantação aqui do Reino de Deus. 13 pessoas reunidas na casa de Simão Pedro. De conformidade com a narrativa de Mateus, as recomendações iniciais do Messias aclaravam as normas de ação que os discípulos deveriam seguir para as realizações que eles competiam concretizar. E aí começa o Senhor a falar: Amados,
entrou Jesus a dizer-lhes, com mansidão extrema: não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios para o bem de todos. Também não penetrareis nos centros de discussões estéreis, à moda dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas do seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizei-lhes de minha parte que é chegado o reino de Deus. Olha que bonito, minha gente. Olha o que Jesus pede aos seus apóstolos. Diga para todo mundo que é chegado o reino de Deus. E aí passaram-se 2000 anos. E aí nós não estamos ainda no reino de Deus, né? Pode ser que estejamos, né? Depende do coração de cada um. Então o reino de Deus não será implantado para eu o entender depois. O reino de Deus será implantado a partir de cada um de nós, a partir de cada coração. Então, primeiro, o reino de Deus tem que ser edificado em nossos corações. E ele já está lá, em estado latente, é só desenvolvê-lo. Viu o que Jesus falou? Não busque discussões estéreis, isso não vai resolver nada. Edifique o reino de Deus em você. Trabalhai em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Então eles eram todos médiuns, né? Com um certo avanço já na sua mediunidade. E Jesus ali praticamente estava outorgando a eles o direito de exercer a mediunidade. Quando ele fala, né? Curar os enfermos, limpar os leprosos e conversar fraternalmente com aqueles que estão mortos nas sombras do crime. Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino do céu reserva os mais belos tesouros para os simples. Não ajunteis o supérfluo em bolsas, túnicas ou alpargatas para o caminho, porque digno é o operário do seu sustento. Isso é muito bom saber, porque nós espíritas, muitas vezes queremos fazer 10 cursos, né, para ter um rendimento melhor e abandonamos a tarefa que nos é entregue pela espiritualidade. Então Jesus dá uma lição muito grande aqui, né? Ele vai dizer, olha, digno é o operário do seu sustento. Então nós seremos dignificados se nós realmente nos tornarmos operários do Senhor e não passaremos, né, pelas dificuldades que não nos forem necessárias. Eu posso passar pelas mesmas dificuldades tendo um grande salário e se eu não precisar, eu não vou passar. Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseja aí os bens do céu, com sinceridade e devotamento a Deus, e repartir as bênçãos do Evangelho com os que sejam dignos, até que vos retireis. Quando penetrardes em alguma casa, saudai-a com amor. Se essa casa merecer a bênção da vossa dedicação, desça sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, tome essa mesma paz aos vossos corações. Isso é importante porque às vezes a gente chega num ambiente e a gente se sente mal naquele ambiente. Por quê? Porque nós não jogamos a paz naquele ambiente, ou seja, nós não elevamos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para que aquele ambiente seja inundado com a nossa presença. Então, aquele que anda, aquele que caminha, aquele que adentra casas, tem que levar consigo a paz, ou seja, tem que fazer as suas introspecções
na sustentação própria da paz para dar essa paz, expandi-la para outros. Se alguém vos receber, se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos, sacudindo o pó dos vossos pés, isto é, sem conservardes nenhum rancor e sem vos contaminardes da alheia iniquidade. Eu em verdade vos digo que dia virá em que menos rigor haverá para os grandes pecadores do que para quantos procuram a Deus com os lábios da falsa crença, sem a sinceridade do coração. Nos nossos dias nós vemos isso, né? Muita complacência para com aqueles que erram e pouca para aqueles que estão lutando por fazer da sua vida um canto de paz, de reflexão e de ajuda ao semelhante. É por essa razão que vos envio como ovelhas ao antro dos lobos, recomendando-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Ou seja, não colocou a pessoa de qualquer maneira na luta. Não, você vai com a simplicidade das pombas, mas vai com astúcia, não é? Porque você vai encontrar muito lobo por aí. Acautelai-vos, pois, dos homens, nossos irmãos, porque sereis entregues aos seus tribunais e sereis açoitados nos seus templos suntuosos, de onde está exilada a ideia de Deus. Sereis conduzidos como réus à presença de governadores e reis, de tiranos e descrentes, a fim de testemunhardes a minha causa. O cristianismo ainda sofre muita perseguição nos dias atuais, sabe, amigos e amigas? Nós estamos sujeitos a isso. Permaneçamos firmes na nossa decisão de seguir Jesus. Mas nos dias dolorosos da humilhação, não vos dê cuidado como a vez de falar, porque a minha palavra estará convosco, e sereis inspirados quanto ao que houverdes de dizer. Porque não somos nós que falamos, o Espírito amoroso de nosso Pai é que fala em todos nós. Olha que lindo. Deus está conosco, meus amigos. Por que você vai temer? Desde que você não esteja fazendo nada de errado, caminhe de cabeça erguida, né? Nesses dias de sombra em que se lutará no mundo por meu nome, o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai e os filhos, espalhando-se nos caminhos do rastro sinistro dos lobos da iniquidade. Você observa que Jesus estava falando que estava implantando o reino de Deus, mas estava dizendo isso aqui, que vai ter muita luta. Ou seja, então não é uma coisa rápida, não é uma implantação assim de uma hora para outra. Tem que haver uma adequação à nova proposta, que é a proposta do amor, da verdade, da justiça, da lógica. Os que me seguirem serão desprezados e odiados por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Inclusive Mateus escreveu esse texto, né? Então olha que reunião é essa, meu amigo. Você estaria pronto para essa reunião? Para esse momento, né? Essa reunião de ministério? Será? Quando, pois, fordes perseguidos numa cidade, transportai-vos para outra, porque em verdade vos afirmo que jamais estareis nos caminhos humanos sem que vos acompanhe o meu pensamento. Viu, meu amigo, minha amiga? Senhor Jesus estará sempre conosco. Se tendes de sofrer, considerai que também eu vim à terra para dar o testemunho, e não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o Senhor. Ou seja, ele, Jesus, já estava dizendo, eu vou sofrer. E vocês não querem sofrer? Tá vendo? Isso é uma mensagem para nós. Tem muitos espíritas que abandonam as suas tarefas porque estão em sofrimento. Acho que deveria ter mais atenção da espiritualidade. Não é bem assim. Nós temos que resolver as nossas questões. Se o adversário da luz vos reunir contra mim, as tentações e as zombarias, o ridículo e a crueldade, que não fará aos meus discípulos? Todavia, sabeis que acima de tudo está o nosso Pai e que, portanto, é preciso não temer, pois um dia toda a verdade será revelada e todo o bem triunfará. É esse dia que nós estamos aguardando.
mas temos que trabalhar, nós temos que agir. Não? Você lembra da caixa da Pandora? Foi aberta e dali saiu todas as maldades do mundo, mas ficou a esperança. Então é preciso que a gente tenha essa esperança permanente. O que vos ensino é particular, difundiu publicamente, porque o que agora escutais aos ouvidos será objeto das vossas pregações de cima dos telhados. Trabalhai pelo reino de Deus e não temais os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Temei antes os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. Consciência pesada, consciência sabendo que errou, consciência culpada. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? Entretanto, nenhum deles cai de seus ninhos sem a vontade do nosso Pai. Até mesmo os cabelos de vossas cabeças estão contados. É claro, meus amigos, que isso aí ele estava dando um avanço, né? Falando de física quântica. Né? Então, todas as frequências de cada um de nós retumbam, refletem, ressoam em Deus. Empregai-vos no amor do Evangelho, e qualquer de vós que me confessar diante os homens, eu o confessarei igualmente diante do meu Pai que estás nos céus. Então, meu amigo, minha amiga, não receie. Trabalhe em nome do Senhor Jesus, que te colocou agora na doutrina espírita, que te colocou agora para ser um trabalhador dele. As recomendações de Jesus foram ouvidas ainda por algum tempo. E terminada a sua alocução, no semblante de todos perpassava a nota íntima da alegria e da esperança. Os apóstolos criam contemplar o glorioso porvir do Evangelho do Reino e estremeciam do júbilo dos seus corações. E foi quando Judas Iscariotes, como que despertando antes de todos os companheiros daquelas profundas emoções de encantamento, se adiantou para o Messias, declarando em termos respeitosos e resolutos: Senhor, os vossos planos são justos e preciosos. Entretanto, é razoável considerarmos que nada poderemos edificar sem a contribuição de algum dinheiro. Jesus contemplou serenamente e redarguiu: será que Deus precisou das riquezas precárias para construir as belezas do mundo? Em mãos que saibam dominá-lo, o dinheiro é um instrumento útil, mas nunca será tudo, porque acima dos tesouros perecíveis está o amor com seus infinitos recursos. Isso foi muito interessante, porque quando a gente olha para a natureza, né, quanto custou a natureza? Custou nada, custou o trabalho. Nossa, é muito sério isso. Tem pessoas que querem juntar umas moedinhas lá para o final da vida. Né? Outros porque gostam de ver o cofre cheio. Gostam de se ver a conta bancária pomposa. Mas a natureza não custou nada, minha gente. E quem é que é capaz de fazer uma flor desabrochar? Em meio da surpresa geral, Jesus, depois de uma pausa, continuou: no entanto, Judas, embora eu não tenha qualquer moeda do mundo, não posso desprezar o primeiro alvitre dos que contribuirão comigo para a edificação do reino do meu Pai no espírito das criaturas. Então põe em prática a tua lembrança, mas toma cuidado, Judas, com a tentação das posses materiais. Organiza a tua bolsa de cooperação e guarda contigo. Nunca, porém, procures o que ultrapasse o necessário. E isso é uma lição grandiosa. Ultrapassar o necessário, isso é muito complicado. Ah, mas tem pessoas que têm muito dinheiro. Tem. Para quê? Para ajudar o outro. Às vezes criar uma empresa, né? Criar uma indústria para ajudar o outro. Ali mesmo, pretextando a necessidade de incentivar os movimentos iniciais da grande causa, o filho de Iscariotes fez a primeira coleta entre os discípulos. Judas não brincava, não perdia tempo. Né? Todas as possibilidades eram mínimas, mas alguns pobres denários foram recolhidos com interesse. O mestre observava a execução daquela primeira providência com um sorriso cheio de apreensões. Enquanto Judas guardava cuidadosamente o fruto modesto da sua lembrança material. Em seguida, apresentando a Jesus a bolsa minúscula que se perdia
nas dobras de sua túnica, exclamou satisfeito: Senhor, a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo para que se possa realizar alguma coisa. Jesus fitou-o serenamente e retrucou em tom profético: Sim, Judas, a bolsa é pequenina. Contudo, permita Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Jesus já estava prevendo, né, que o nosso Judas iria, de alguma maneira, trair um dia. E o dinheiro estaria no meio de tudo isso. Aí está, meus amigos, a primeira reunião ministerial de Jesus com seus apóstolos. Né? Então, ele orientou a todos: olha, vocês serão perseguidos, mas vão e preguem o evangelho. Não tenham receios. Eu estarei convosco. Deus estará com você. Essa é uma mensagem bem forte para os nossos dias, porque muita gente está desanimando de pregar o evangelho. Muita gente está saindo com medo. Mas o Senhor está conosco, com aqueles que perseverarem até o fim. Guarde isso consigo. Muito obrigado.